Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 17 de agosto de 2025, agora exatamente 16 graus, estava 15, agora começou a aquecer um pouquinho, 16 graus. Semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, dia do Senhor. Graças a Deus por isso. Somos 10 pessoas aqui. Aos poucos, quem tiver que vir, virá. Mas nós vamos iniciar aqui, que já são 7 horas. Amém. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Bendito és tu por ter criado tudo que existe, Senhor, inclusive as nossas vidas. Bendito és tu, Senhor, porque o Senhor nos adotou como os teus filhos, como falamos domingo passado aqui nessa reunião de oração. E podemos chamar de Pai. Nós temos um pai que é perfeito, um pai que é cuidadoso, que é fiel, que é zeloso, um pai de amor, um pai que está comprometido em nos ensinar muito sobre a vida. Muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã onde as tuas misericórdias elas se renovaram sobre nós, Deus. Obrigado pelo bom privilégio que nós temos de estarmos aqui no lugar de oração, Deus. Lugar que o Senhor anunciou e ensinou, deixou na tua palavra como uma orientação para nós, nos garantindo que o Pai nos vê aqui, o Pai nos vê em secreto. Lugar, Senhor, onde a partir da tua palavra também nós entendemos que é a melhor parte e essa não nos será tirada, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, como diz o salmista, por tantas bênçãos e procurando contá-las, na certeza de que nós não vamos chegar num momento onde cessaremos essa contabilidade, Senhor, porque o Senhor é tão dadivoso. Por isso, nessa manhã, o nosso coração se expressa em gratidão, em honra, Senhor. Nós queremos te honrar nessa manhã com as nossas orações, honrar quem tu és, honrar, Senhor, novamente como o teu compromisso e a tua fidelidade por cada um de nós se faz manifesta, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nessa manhã também, junto com os meus irmãos, eu quero pedir ao Senhor, de forma sincera, honesta e genuína, Pai, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, se revele às nossas vidas, dá-se a conhecer, Senhor, aos nossos corações nessa manhã de domingo, Pai. Que a tua voz nos alcance, Senhor. A voz que acalma o mar, a voz que preenche o espaço vazio, a voz que promove paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo de Deus, vem. Ajude-nos a alcançar a porção destinada para esse tempo aqui, para esse domingo de manhã, Senhor. Eu junto com os meus irmãos. Essa expressão do Senhor, que também é semelhante a um pão que nos sacia a fome, Senhor. Então, peço junto com os meus irmãos, Deus, que o pão que permanece para sempre, como a gente vai meditar hoje, esse sim, Deus, seja degustado pelo nosso espírito nesse tempo de oração, Pai. A forma como o Senhor vai se revelar, Pai, vai nos levar até o seu encontro, porque é isso, né, Senhor? É o Senhor quem nos leva até o seu encontro. Eis-nos aqui para isso. Mas sabemos, eu junto com os meus irmãos, que os nossos pecados é a única coisa agora concreta que pode nos impedir disso. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Confessamos aqui e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores
existimos nessa condição de falta, de transgressão. Por isso, perdão, Senhor, perdoa-nos, Senhor, por aquilo que temos feito, que tem desagradado o Senhor, que tem entristecido o Espírito Santo. Renova em nós, Senhor, um coração quebrantado e contrito. Que o teu sangue, mais uma vez, esse sangue precioso, valioso, Pai, possa nos lavar, Senhor, e redimir as nossas vidas diante de quem Tu és, que nós estamos interessados em ouvir a Tua voz, Pai, e obedecer. Também nessa manhã, reconhecemos que não sabemos orar como convém, reconhecemos a necessidade que temos, a partir de tudo que nós já oramos, de que Teu Espírito, Pai, Ele possa se manifestar nessas orações, ensinando a cada uma aqui que irá orar, que irá acompanhar essas orações, essa expressão de oração do Espírito. E pela fé, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer e falar aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém. amados irmãos. Amém. Amém. Vamos começar nessa manhã. Tem uma oração que ela é muito bíblica. Eu vou até pedir o bonde que está aqui já, com a câmera aberta, bonde, que envolve a fé, né? Tem diferentes expressões na Bíblia que nós podemos discernir essa oração, mas uma delas, né, é quando os discípulos eles vão alcançando o que Jesus está falando e vão se dando conta de que a fé deles é uma fé pequena, é uma fé mirrada, é uma fé ainda muito frágil. E aí há um pedido, gente, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta, né? Fortalece, amadurece, são expressões que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Então, vamos orar, bonde, com você, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor amadureça a nossa fé, como diz Tiago, capítulo 1, né? Porque as provações, elas produzem uma fé madura. Então, irmãos, preste atenção, porque a oração do bonde, ela tem implicações para nós, biblicamente falando. Se nós vamos orar pedindo para que o Senhor amadureça a nossa fé, a partir do que Tiago fala no capítulo 1, as provações que nós passamos são essas as expressões que vão poder nos produzir uma fé madura. Então, irmão, minha irmã, à medida que o bonde for orando, deixa o Senhor falar com você, principalmente apontando as provações que você está passando, que você quer sair delas a qualquer custo. Estou lembrando das minhas aqui, algumas que eu quero sair mesmo, mas que eu e você não tenhamos receio de passar por elas e poder deixar que elas amadureçam e desenvolvam e aumente a nossa fé. Vamos lá, meu irmão, você. Amém. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos pelo dia, pelo teu cuidado, pela vida do Senhor em nós. E, ó Pai, nós precisamos, ó Deus, disso. Precisamos da fé dia a dia. Então, ó Pai, nós chegamos até a tua presença, no nome de Jesus, teu Filho, pedindo realmente, aumente, fortaleça a nossa fé, ó Deus. Nós queremos, dia a dia, que o Senhor aumente a nossa fé, trazendo-nos experiências com o Senhor, experiências com os nossos irmãos, trazendo-nos, ó Deus, aquilo que faça essa fé crescer, esse fortalecimento dessa fé, porque precisamos dia a dia crer mais e mais no Senhor, ó Deus. Somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, né, deixou escrito: o bem que quer fazer não faz, mas o mal sim faz, porque somos falhos. Mas ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus, a escolhermos sempre aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é de boa fama,
aquilo que glorifique o teu nome, não o nosso, não apareça o nosso, mas que glorifique o teu nome. Então nós te rogamos, ajuda-nos nisso. Realmente as tribulações nos trazem temor. Muitas vezes, tantas coisas que acontecem, que a gente vê que acontece com os outros, às vezes trazem temor ao nosso coração. E nós não queremos passar por isso. Mas nós te rogamos que todo temor, todo medo, toda vontade de não querer as coisas, mesmo que sejam ruins, que isso seja depositado aos teus pés, ó Pai. Que a nossa vida, ó Deus, seja realmente vivida para o Senhor, servindo o Senhor, servindo ao próximo, cumprindo, ó Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, estudando e vivendo segundo o teu querer. Então, ó Pai, ajuda-nos, a mim, aos meus irmãos, a todos que ouvirem isso depois, a terem os olhos voltados para o Senhor, a mente ligada, ó Deus, na tua palavra, que isso dia a dia, ó Deus, cresça e floresça nas nossas vidas, e que isso redunde em graça para as pessoas e em glórias ao Senhor, porque sempre que escolhemos a boa parte, né? Escolhemos fazer a tua vontade, isso traz, ó Deus, alegria aos nossos corações e traz, ó Deus, honra ao Senhor de sermos pequenos cristos, servindo ao Senhor com alegria. Ajuda-nos nisso. Em muitas situações serão difíceis, complicadas, como foi orado ontem, né? Achamos até que não tem saída, mas existe uma saída. Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Filho amado, nosso Senhor amado, nosso Salvador amado. Ele é a saída, ele é a solução, ele é tudo. Então te bendizemos, ó Pai, no nome de Jesus, e oramos no nome de Jesus, suplicando ao Senhor a tua boa mão e o teu cuidado sobre nós, nos orientando, nos fortalecendo a fé, ó Deus, nos dando ânimo dobrado a cada dia para buscarmos o Senhor e servirmos o Senhor, sempre sendo agradecidos e dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, ó Pai. Oramos e já agradecemos mesmo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, bom dia. Amém, meu irmão, obrigado. Amém. Vamos seguindo, irmãos. Existe um princípio, aí eu já vou pedir a minha irmã, Leiva, por gentileza, para ela se preparando, eu vou fazer a introdução aqui, que eu acho importante para nós, né? Tem um princípio que ele pode ser considerado, quando nós lemos a Bíblia de forma mais profunda, intencional, e a gente vai entendendo o que é o reino de Deus, se não um dos mais importantes para nós, enquanto criaturas, enquanto filhos, né, de Deus, que é a obediência. A obediência, que vai estar presente desde Gênesis, em especial no capítulo 2 e 3, na ordem de Deus, no capítulo 2, na desobediência, no capítulo 3, e vai passando, encontra muitos outros momentos no Antigo, no Novo Testamento. A Bíblia é repleta de expressões aonde obediência e desobediência ela foi se dando ali e o resultado disso. Mas em especial, Gleiva, que você vai orar aqui agora, né? Estava meditando essa semana, estou meditando em 1 Samuel, e aí eu caí em 1 Samuel 15 novamente, né? Isso foi até ontem, que é um texto muito conhecido de todos nós, ou pelo menos da maioria, imagino, né? Que é quando Saul ele desobedece. E aí me chamou a atenção pela primeira vez, porque essa é a palavra de Deus, né? Ela é viva e eficaz. Você volta no texto, muitas vezes, não é uma literatura que se esgota, ela é viva. A revelação, ela emana da palavra. Mas me dei conta de que uma das bases
da desobediência de Saul, quando Samuel chega para confrontar ele, é a forma como ele valorizou algumas coisas, para além do valor da obediência. Então, ele valoriza, né, os animais, as ovelhas que ficam, né, os despojos da guerra, e, claro, né, ele valoriza demais o próprio status dele, deixando o rei vivo e não matando como era a ordem para ser feita. Então, Gleiva, um dos grandes desafios, preste atenção nisso aqui, irmãos, para Gleiva orar sobre isso, é a forma como a gente valoriza algumas coisas. Isso tudo às vezes é inconsciente, às vezes você nem pensa nisso. A forma como você valoriza o seu bem-estar, ou eu valorizo o meu bem-estar, a forma como a gente valoriza bens e propriedades, a forma como a gente valoriza a nossa imagem, né? Nosso orgulho, a forma como a gente valoriza a nossa projeção em público, tudo isso duela contra a beleza e a virtude de obedecer ao Senhor no que Ele está falando. Então, Gleiva, ore para que o Senhor nos ajude a discernir o que nós precisamos fazer e que nós não negociemos de hipótese alguma o que Ele está falando conosco. Porque, irmão, eu vou partir do princípio que você que está vindo no domingo de manhã orar, a sua maturidade de fé ela é outra, de verdade, irmãos. Assim, você que vem domingo de manhã, para mim, enquanto pastor, sua maturidade já é outra. Outra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça para que a gente aprenda de forma genuína a entender que o valor da obediência ele é inestimável. Nós não podemos negociar nada, 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 nada quando o Senhor falar conosco. Nem a nós mesmos, nem o nosso conforto, nem absolutamente nada. Como nós vamos ver muitos modelos que foram errados, equivocados, que foram frustrados, porque as pessoas inverteram, a natureza humana inverteu os valores e a obediência ficou em segundo, em terceiro, em quarto plano. Né? E o que Deus colocar no seu coração? Vamos orar com você, Igreja, por favor. Amém. Amém, Senhor. Ah, Pai, Pai, como é precioso, Deus, a tua palavra, Senhor. Como é precioso, como é saboroso, Deus, a tua palavra, Pai. Muito obrigada. Obrigada porque nós temos, ó Deus, o privilégio, Senhor. Nós escolhemos, ó Deus, a melhor parte, Senhor, que é estarmos aqui, reunidos, Senhor, como igreja, como parte do corpo, Senhor, que se reúne, ó Deus, antes de estarmos na congregação, junto com todos os irmãos, louvando e adorando ao Senhor. Muito obrigada, porque é a partir daqui, Senhor, que o Senhor começa, Senhor, a se revelar a nós, através da tua palavra, através da oração uns dos outros, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, porque nós escolhemos a melhor parte, Senhor. Ah, Senhor, como é precioso, Senhor, ouvir falar, Pai, aprender, ó Deus, sobre a obediência, Pai. A obediência, ó Deus, que sem ela, Pai, sem obedecermos a tua palavra, sem obedecermos a tua vontade, ó Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ô, Senhor, não tem como nos achegarmos a ti, Senhor, sem obedecer. Tua palavra diz, Senhor, que o obedecer, Senhor, é melhor que o sacrificar. Ó Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, Senhor, a te obedecer. O Senhor deixou tudo escrito, Senhor, e por que nós ainda não escolhemos, Deus, te obedecer? Por que, Senhor, nós escolhemos sermos, ó Deus, filhos desobedientes? Por que, Senhor, nós escolhemos a nossa vontade e não a tua? Ô Pai, eu te peço, Senhor, nos ajuda, nos corrija, Senhor, nos discipline, ó Deus, como o Pai disciplina seus filhos, ó Deus. Ô Pai, nós somos esses galhos, ó Deus, que precisa, Senhor, ser podados, Pai. Oh Deus, a poda ela dói, Senhor, ela dói, ela machuca, mas ela é necessária, Senhor.
Eu bem sei sobre isso, nós sabemos sobre isso. Então eu te peço, Senhor, cada dia mais, Senhor, tira de nós, afasta de nós, Deus, tudo, Senhor, que nos afasta de Ti. O Senhor é santo, o Senhor é santo e sem santidade nós não te veremos, Pai. Nós não te veremos, nós não estaremos com o Senhor. O pecado, ele nos afasta de Ti, Pai. Então te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos santos, a buscarmos, ó Deus, a santidade dia após dia, buscarmos a obediência ao Senhor, a tua palavra, que é boa, que é viva, que é vida, que é eficaz e que ela se renova. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente medita, ela fala novamente conosco. Independente de nós, ela vai falar. Então eu te peço, Senhor, continua nos chacoalhando para ouvir e para obedecer e para colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tudo que façamos nesse dia seja para glorificar o teu nome. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, papai. Amém, amém, amém. Amém, Amém, Gleice. irmã. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Muito bom. Amém. Vamos seguir aqui. Deixa eu pegar uma expressão que a Gleiva utilizou no início para nos inspirar aí na próxima oração. O Gleiva foi muito bem colocado, viu? O salmista já dizia o que você disse, que a Gleiva trouxe assim, se você prestou atenção. Senhor, a tua palavra é saborosa. Irmãos, isso aqui tem sabor demais, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, mas é muito. E aí, Sirley, eu vou pedir para você que também está com a câmera liberada aí, né? Já no ponto, né? Nós preparando para as orações finais aí, mas vamos ter uma oração específica sobre a disciplina espiritual de leitura na palavra, né? Nós vamos agradecer a Deus pela beleza que é ter a palavra, mas também vamos, né, pedi-lo e poder nos posicionar nisso, nessa oração, né? Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a descobrir mais desse sabor, porque Deus não vai ler a Bíblia por nós, irmãos, mas ele pode nos tocar, ele pode abrir os nossos olhos para que a gente veja, ele pode nos encontrar no nosso desejo e se revelar a nós a partir da palavra. Então, Sirley, vamos orar nesse sentido com você. Vamos lá, meu irmão. Ok. Pai querido, sim, papai, concordo com a oração da Gleiva. Sua palavra é tudo. Ela é maravilhosa, ela é nosso guia, ela nos aproxima do Senhor. Ela é o instrumento, como livro, através do qual o Senhor se revela a nós. Através do qual, papai, o Senhor revela o seu plano de redenção do homem caído. É aqui, papai, que nós encontramos o sentido da nossa vida, o caminho para os nossos passos, ó Deus. E sim, papai, nos ajuda a cada momento, a cada dia, papai, procurarmos a tua lei, os teus preceitos, os teus mandamentos, como diz lá o Salmo 19, porque ele realmente, ou a tua palavra realmente nos dá sentido a essa vida. Ela é mais preciosa, Deus, do que o nosso alimento, do que coisas, do que os saberes, que nela encontramos sabedoria, nela nós encontramos entendimento, nela nós encontramos discernimento, papai. É através da tua palavra, papai, que nós conectamos esse ser finito, fraco, papai, pecador. Nós encontramos com o Senhor. Essa conexão, papai, nos traz vida, é o sangue que corre por nossa alma, corre pelo nosso espírito, corre até pelo nosso corpo, papai. Nos ajude, papai, nos ensine a cada dia, a cada manhã, estamos buscando essa seiva que nutre o nosso espírito, que nutre a nossa alma, que dá sentido, papai. Que é a única coisa que dá sentido à nossa vida. O restante, as demais coisas, elas são interessantes, são importantes, mas não são essenciais. Essencial é a tua palavra. Essa permanece
para sempre, papai, que o Senhor Jesus é a palavra. O Senhor, papai, reúne na tua palavra tudo de mais importante para nós. E nós, a partir desse pequeno grupo, a partir da VID, e todas as igrejas denominacionais, todas as comunidades, têm esse sentimento de preciosidade, papai, e que não passe o dia, papai. Um dia sequer, sem nos debruçarmos sobre a Bíblia, sobre a tua palavra, para nos descedentarmos, porque é de graça, papai, é de graça. Basta que nos voltemos para o Senhor com o coração aberto, obediente, sedento, com fome e sede do Senhor. Nos ajude, papai, não esquecermos, não olvidarmos que buscamos a tua palavra mais do que a comida, mais do que a bebida física, que essa vai passar. E dá sentido e nos fortalece e nos ajuda a passar pelas aflições da vida. Porque temos aflições, como a Gleide sempre ora, temos aflições sim, mas o Senhor disse, Jesus, que o Senhor venceu o mundo. E nós conosco, com o Senhor, nós podemos sim vencer as nossas aflições, com os olhos postos no Senhor e na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, Senhor. amém, amém. Eu quero fazer essa última oração antes da gente meditar na palavra de Deus. E, além dos enfermos, nós vamos considerar nesse momento os enlutados, né? Nós estamos, alguns, ou talvez a maioria aqui, acompanhando as notícias, né? Ou acompanhávamos até a última notícia do irmão do PH, do médico que estava aqui na Jocum, que faleceu essa madrugada, né? Ele mandou uma mensagem. Quer dizer que nesse momento, lá em Rondônia, tem uma mãe do lado do caixão do seu filho, que a mãe dele está viva ainda, né? Tem uma mãe, tem um irmão, tem familiares, né? Tentando talvez, numa perspectiva humana, entender como que um motorista bêbado, né, que de forma irresponsável atropela uma vida, né, faz com que tudo isso seja o desfecho. E ao mesmo tempo, pela fé, na certeza que nós podemos cultivar pela palavra de que Deus não está indiferente a tudo isso, não foi pego de surpresa. Aí é mistério, irmãos. Aí é mistério. E aí é só pela fé mesmo, né? De que toda boa dádiva, toda expressão de vida, todo fôlego, tanto para inaugurar o fôlego de vida como para encerrar o fôlego de vida, passa por Deus. Mas na nossa humanidade, né, o coração enlutado, as emoções, os afetos, tudo isso tem o seu grande desafio. Então nós vamos orar. Ontem também de manhã eu estava junto com a Daléu, bem cedo, ali no velório do seu pai, né? Ela muito abalada também, coração enlutado mesmo, triste, chorando, né? Junto com os parentes, enfim. E é isso, irmãos. Existe um mistério divino em tudo isso, na vida. E é o que a gente tem feito aqui, né? É o que nós temos feito aqui. Obrigado, Diana lembrou aí, né? A Aline perdeu o bebezinho dela, que estava esperando, está lá na medicina. Todo um processo, né? De meio cirúrgico, de resolver, né? O que está dentro dela. Parece que o procedimento não foi tão bem sucedido, agora tem que esperar um pouco, enfim. Toda uma realidade, irmãos, que envolve saúde. Então eu quero orar por esses irmãos agora, né, numa oração intercessória. Senhor Jesus, primeiramente nós, ao preparar essa oração aqui para falar e pedir ao Senhor, como é bíblico, para que o Senhor alcance essas pessoas, Deus, nós reiteramos que confiamos em Ti, Deus, mesmo que a gente não entenda. Eu quero reiterar a minha confiança, a confiança que nós temos no Senhor, em quem Tu és, Deus. Mesmo que muitas vezes isso é real, nossa mente não alcance o desfecho de tantas coisas. Mas o Senhor continua sendo bom e fiel.
E eu oro primeiramente por isso, para que essa bondade, essa fidelidade, como expressão do seu caráter, alcance o coração daqueles que estão enlutados agora. Alcance a vida daqueles que estão acamados, com tratamento cirúrgico, com dores. Senhor, a realidade humana que nós estamos passando aqui não muda quem tu és, Deus. Por isso eu te peço mesmo, Pai, que essa expressão da tua bondade, da tua fidelidade, seja renovada na vida dessas pessoas, em especial, Deus, na vida daqueles que estão enlutados agora, na vida do PH, da sua mãe, dos seus tios ali em Rondônia, Senhor, que nesse momento provavelmente estão velando um corpo, estão nesse símbolo que é da nossa cultura, Pai, preparando para encerrar e despedir desse jovem que morreu, que não está mais aqui, Deus. Que o Senhor, de alguma forma, os conforte frente a tanto desafio que pode estar passando pelas suas cabeças, Deus, pelas suas mentes, Pai. Oro também pela Daléo e sua família, que também vive esse momento de tristeza, de angústia, por ter perdido o pai. Oro pela Aline e o Ivo e as crianças, a partir de ter perdido esse bebê, tinha tanta expectativa, a chegada de mais um filho, mas que o Senhor os conforte, Pai, que o Senhor os fortaleça. E oro pela nossa lista de irmãos e irmãs que ocupam outro lugar nisso tudo agora, que é enfrentar a doença, enfrentar a dor, enfrentar um tratamento, ter que lidar com o diagnóstico, né? Não ter o controle de absolutamente nada. Senhor, vá de encontro a essas pessoas, eu te peço, nós te pedimos, Pai. Humanamente, a partir da tua palavra, eu peço, cure todos que o Senhor quiser. Seja para o céu, seja para a terra, como tem sido um princípio tão orado aqui. Mas, junto com tudo isso, eu também te peço que o Senhor se revele, Pai. Que seja uma oportunidade deles experimentarem o Senhor de uma forma concreta, a tua pessoa, um convite para que eles se aproximem mais de ti, experimentem a manifestação do Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém, Saulo. Amém, amados irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de João, no capítulo 6, nós estamos aí, né, desde o início do ano, caminhando. Imagina, nós começamos em janeiro, nós estamos em agosto e ainda no capítulo 6, né, degustando bem aquilo que foi o ministério de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 6, deixa eu só resgatar aqui, nós temos dois grandes momentos que nós passamos por eles aí nos últimos meses, que é a multiplicação dos pães e peixes e a forma como Jesus orienta os discípulos a entrarem no barco e irem na frente, e aí você tem toda aquela tempestade, e como ele vai de encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. Esse é o contexto que antecede o que a gente vai ler aqui. Preste atenção. Versículo 22 em diante diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou, guarda essa expressão, notou, percebeu, viu, enxergou, que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu, segunda expressão que eu quero que você guarda, viu, notou, primeira, viu, segunda. Que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram, novamente, não porque viram sinais,
mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Só até aqui, irmãos. Que texto precioso para nós. Que texto profundo, que não vai dar para esgotar aqui na manhã de hoje, mas preste atenção. Eu fiz algumas pausas na minha leitura para destacar esse verbo, né? Que tem diferentes expressões aqui que envolve como as pessoas enxergavam a realidade. Isso é o ponto que vai fazer toda a diferença nesse texto aqui. Como eu e você estamos enxergando a realidade. E isso acaba sendo uma influência direta do que está no nosso coração. Eu vou repetir, meu irmão, minha irmã. A forma como eu e você orientamos o nosso olhar para enxergar a realidade tem uma influência direta daquilo que o nosso coração prioriza, daquilo que o nosso coração valoriza. Lembra da oração da Gleiva aqui. Falei, Gleiva, ora aí, resgatamos 1 Samuel 15 para a gente entender que muitas vezes a nossa desobediência ela denuncia que o nosso coração está no lugar errado. Jesus viu aquela multidão se aproximando. Imagina, gente, olha a pergunta, aparentemente uma pergunta inofensiva. Mestre, quando o senhor chegou aqui? Irmão, as nossas orações podem até ser inofensivas. Não, só estou orando a Deus para que Deus me dê isso aqui, faça isso aqui, né? Resolva isso aqui, me ajuda nisso aqui, multiplique isso aqui, né? A gente pode, inclusive, entender isso aqui, a forma como a multidão conversa com Jesus aqui, como as nossas orações também, por que não? Mas preste atenção na resposta dele. Em verdade digo, vocês estão me procurando porque vocês estão vendo ou orientando o olhar de vocês para um lugar corrompido. Em verdade lhes digo que vocês estão orientando a perspectiva de vocês para valores equivocados. E aí ele pega e nos ajuda a fazer um alinhamento. Irmão, isso aqui é um alinhamento para mim e para você. Irmão, isso aqui é muito precioso. Trabalhe não pela comida que se estraga. Ele nos dá o parâmetro exato. A régua está aqui, ó. Você quer medir quando você está fora do prumo? É quando eu e você baseamos a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, a nossa vida aqui nessa terra, o nosso movimento de ir e vir, o movimento desse povo, indo atrás, por conta de uma comida que se estraga. Muitas vezes, querendo ganhar mais, querendo ter mais, orientando o nosso futuro, as nossas escolhas, a partir daquilo que envolve coisas terrenas. Até muitas vezes bem intencionados, por que não? Mas boa intenção não é suficiente, irmão e minha irmã, para mim e para você. Para que eu e você possamos nos alinhar naquilo que é o reino de Deus. O nosso problema, muitas vezes, começa na forma como a gente tem enxergado e orientado a nossa perspectiva para valorizar algumas coisas em detrimento das outras. Irmãos, isso chama-se contracultura no reino de Deus. Quer dizer, a partir do que é o reino de Deus, usando uma expressão contemporânea, isso é nadar contra a maré, é ir contra a cultura. Isso é metanoia. Começar naquilo que socialmente é valorizado, aquilo que financeiramente vai pegando em nós, aquilo que, em termos de projeção, quantas vezes, irmãos, preste atenção nisso aqui. Quantas vezes eu e você fizemos escolhas erradas
Porque primeiro olhamos pelo valor agregado, o valor financeiro, o valor de ganho, o valor de segurança, que aquilo que a gente escolheria voltaria para nós. Quantas vezes as nossas decisões, as nossas orações, a forma como a gente até foi seguindo Jesus, estava ali lado a lado de uma perspectiva de quanto nós iríamos ganhar com isso, de quanto de segurança, de quanto de investimento. Irmãos, essa palavra está acabando conosco, a palavra investimento. A impressão que eu tenho, cuidado. Isso aqui não é uma apologia para a gente não investir, irmãos. Pelo amor de Deus, invista no que você quiser. Mas primeiro, alinhe seu coração com a verdade. Irmãos, isso não é novo, não. Eu quero voltar a dizer aqui. Eu sei que já são 7h42, mas aguenta um pouquinho. Isso não é novo. Se a gente volta em 1 Samuel 15, eu estava ali naquele texto, me parei ali e falei, Senhor, eu nunca percebi isso aqui. Você pega Saul e desloca Saul do contexto dele para hoje, é como se Saul estivesse fazendo uma leitura do que está ao redor dele, né? E até em nome de Jesus, evangelicamente falando, ele pudesse dizer assim, não, vamos preservar isso aqui, porque isso aqui vai ter um ganho para nós. Olha o investimento que a gente tem aqui, olha como é que a gente pode dobrar o capital com isso aqui. Olha como é que, humanamente falando, isso aqui vai nos projetar, porque afinal eu estou preservando o rei. E aí nós temos aqui um símbolo que nos projeta. Que miséria! Que Deus nos ajude, irmãos, a partir da minha vida, como pastor dessa igreja, com muito temor, passando pelos meus amigos que estão comigo nesse lugar. E quando a gente fala assim, irmãos, não, mas está falando porque esse é o mais importante? Não, pelo contrário, irmãos. Que isso corte primeiro na minha pele, em nome de Jesus, na minha vida. Que isso primeiro alinhe a ótica. Eu orei sobre você, Senhor, pelo amor de Deus, alinhe a forma de enxergar a vida. Eu não quero me ocupar desse lugar aqui. Eu quero, Senhor, trabalhar não pela comida que se estraga, mas por aquela que permanece para a vida eterna, mesmo que isso me custe humanamente perder muita coisa. E aí eu quero concluir com isso aqui, porque nós vamos conectando com outros textos bíblicos. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que Deus nos dê graça. Com as palavras de Jesus no versículo 27. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Que o obedecer a mim e a você, irmãos, continue sendo melhor do que qualquer sacrificar. Que orientar as nossas escolhas esteja bem alinhado numa perspectiva do reino de Deus, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente não invista nada nessa terra, mesmo que, pelo contrário, a gente tenha que dar mais e a gente tenha que suportar não saber, humanamente falando. Preste atenção nisso aqui, que o sustento vai chegar, porque o sustento não chega, porque você é bom de administrar. Em nome de Jesus, irmão, larga essa cachaça mesmo, ainda que boa administração envolva, mas não é nem secundário, é terciário boa administração. Se você tiver uma boa administração e eu tiver uma boa administração, mas tiver os olhos no lugar errado, irmãos, que lástima. Eu imagino que Saul era um excelente administrador, com certeza. Como rei, ele era muito bom administrador. Mandava uma tabela de Excel como ninguém. Não é à toa que ele fez um cálculo de quantas ovelhas, né, quantos animais, quantos despojos, né, poderia contabilizar. Que Deus nos ajude a não repetir esse modelo e a descobrir o quebrantamento para viver o que o reino quer. Vai na paz, porque daqui a pouco estaremos juntos lá na nossa comunidade, na celebração que Deus tem para nós hoje. Valeu, irmãos. Deus abençoe. Tchau. Valeu.
Deus Amém, abençoe. pastor Saulo. Amém, Saulinho.